Olá a todos e todas, é com muita alegria que começamos mais um programa vinculado ao bem-estar do professor. Esse programa que tem muito a ver conosco, com o nosso bem-estar, tanto do professor quanto da professora, com as pessoas que estão relacionadas aos profissionais da educação como um todo. Hoje teremos um tema bastante específico. Sim, bastante específico, porque o programa Saúde do Professor, ele está vinculado aos manejos socioemocionais, psicoafetivos relacionados à saúde, até no que tange aos aspectos financeiros dos nossos e das nossas docentes. E hoje nós vamos falar não desse cenário, mas de um cenário bem mais enxuto, digamos assim, porque hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro do autismo. Nós iremos abordar a questão desta peculiaridade que para algumas pessoas ainda é visto enquanto transtorno e para outras pessoas, inclusive acadêmicos, é visto como uma quarta estrutura da personalidade. Nós temos nas nossas escolas diversos seres, diversos indivíduos, diversos sujeitos com os seus significados, com os seus significantes, com os seus desejos e com suas necessidades a serem realizadas. Essas pessoas não são apenas os alunos. Sim, somos pedocêntricos. O que é o pedocentrismo? É você estar vinculado diretamente à criança como foco, ao aprendizado como foco. E o que a gente vai fazer? Hoje nós iremos entrar em contato com o nosso querido Dr. Adson Cordeiro para que ele possa nos auxiliar a falar sobre a questão do transtorno do espectro do autismo a partir da perspectiva tanto de quem cuida quanto de quem é cuidado. Então, eu estou convidando agora o Adson Cordeiro para que nós demos início pontualmente à nossa live do programa Bem-Estar do Professor, dentro desta concepção do Recife que chega junto. Dr. Adson Cordeiro, boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estarmos juntos nessa noite para tratar de um assunto tão especial que é o autismo, né? Exato. Corrido. Isso. Chegamos. É bem sabido que o Dr. Adson ele é bastante conhecido por trabalhar práticas medicamentosas que fazem uma regulação, em vez do chamado encharque medicamentoso, ele trabalha com a ponderação, com a temperança e muitas vezes com a redução das práticas alopáticas em prol da melhoria desse sistema integral dos seus pacientes. Então, Dr. Adson, uma boa noite. Eu vou começar a fazer as saudações aqui às nossas queridas que estão chegando. Então, o pessoal do Via ao Vivo, Ina Lucas entraram, Nádia Maria Barbosa, Silvia Cleis, Maria Helena Pinto, o nosso querido, eu acredito que é Sintocac, Noelle Beatriz também, professora Viviane Eugênia Lagreca, Andréa Lagreca, eu acredito que é da família do Murilo Lagreca. Isso. Então nós estamos agora começando essa live para tratar da questão do transtorno do espectro do autismo. E, como todos conhecem, o cenário que nós geralmente usamos é um cenário que trabalha a partir da perspectiva do docente. E o docente, o que ele gosta mais de ostentar, não são carros, não são cavalos, não são fazendas, o que mais nós gostamos de mostrar são livros. E o nosso querido Adson também não é diferente, né? Então, nós estamos com o nosso cenário cheio de livros, mas nós não vamos trabalhar a partir desse cenário, Dr. Adson. Devido ao fato que estaremos tendo na nossa assistência pessoas com TEA, pessoas dentro do espectro, eu estou vestido de azul e, ao mesmo tempo, vou fazer uma regulação para que o nosso cenário fique mais limpo, digamos assim, com relação ao que tange a quantidade de informações, a quantidade de estímulos. Nós temos o autismo, cujo nome oficial atualmente é TEA,
enquanto condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, e comportamento, interesse restrito em movimentos repetitivos, as chamadas estereotipias. Não há só um, mas muitos subtipos dessa condição. Tão abrangente que se usa o termo espectro. Pelos vários níveis de comprometimento, há desde pessoas com outras condições, que alguns vão chamar de doenças, e condições associadas, que são as chamadas comorbidades, como deficiência intelectual, epilepsia, TDAH, TOD, até pessoas independentes, com vida comum, e algumas que inclusive nem sabem que são ou estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Desde já, eu quero deixar nítido a minha percepção, que a minha percepção vem a partir do eixo psicanalítico, da perspectiva de Alfredo Jerusalinski, que o TEA, ele é uma quarta estrutura da personalidade. E aqui será um espaço para um diálogo amplo. Então, todas e todos estão totalmente livres para fazer colocações. Eu estou vendo que a nossa querida Brígida Cavalcante, Evanice Lemos, que é professora da Rede do Recife e gerente no estado, trabalhando com autismo, ela vai, se possível, Evanice, manda alguns links de alguns PDFs significativos, PDFs novos, que estejam do mesmo modo. A professora Viviane Eugênia também sugiram que essa live seja um momento de blended learning, entendeu? Que seja daqui para aí e daí para cá, certo? Sugiram livros, sugiram materiais, para que a gente consiga cada vez mais entender essa condição que é o transtorno do espectro do autismo. Doutor, o senhor é biólogo, médico, psiquiatra, além de palestrante, youtuber, uma pessoa que alimenta redes sociais, que faz questão de estar sempre trabalhando a questão da música para refletir a vida. Quando a gente trabalha com a saúde e bem-estar do professor, eu tenho certeza que o senhor atende vários professores e professoras. E eu queria saber o seguinte, na relação com o TEA em sala de aula, os professores que o senhor atende e as professoras que o senhor atende, elas apresentam queixas clínicas com relação ao chamado paradigma inclusivo, ou seja, Teresa Mantuan, ela trabalha a ideia de que todos e todas, independente das suas condições, precisam estar inseridos nas chamadas salas de aula regulares. Alguns professores, nós estamos trabalhando num processo de quebra de paradigmas e construção de novos paradigmas. E eu quero saber do senhor, enquanto clínico, se o senhor recebe queixas que sejam de um processo depressivo ou um processo ansiogênico até um Z73, uma síndrome de burnout, relacionado a professores e professoras que entram em contato com estudantes que têm o TEA. Boa noite, professor. Boa noite a todos, né? Vamos começar a falar e fazendo essa ponte entre saúde e educação. Eu sempre, como o colega já falou, o Alexandrino já falou, eu também sou professor também. Quem é professor uma vez será eternamente. Sempre. Então, professor de biologia, dei aula por muito tempo. E por que pareça, a gente sabe que a escola ela termina sendo uma extensão do lar. Né? Uma boa parte das pessoas vão passar o seu tempo de vida, né, nesses primeiros anos iniciais na escola. Por que pareça, a gente tem percebido, e aí é que dá o grande mistério, a gente tem percebido muita demanda dos professores como o primeiro a ligar o alerta para que aquela criança, né, apresente alguns sinais que possa vir a ser de autismo, ou não só de autismo, como qualquer outro transtorno psíquico. Né? Os pais, normalmente, é muito interessante que os pais, eles levam suas crianças, normalmente levam para o pediatra naquele manejo de sempre pensar, imaginar que é uma questão de tempo, é uma questão de socialização. Muitas vezes informando aos pais que, quando entrar na escola,
a comunicação vai melhorar, o comportamento vai melhorar, e aí, muitas vezes, essa criança, ela vai até os dois primeiros anos, com aquelas características não tão comuns, mas passou pelo pediatra, o pediatra muitas vezes diz que quando chegar nessa fase de socialização, a coisa pode modificar, e aí ele entra na escola. E aí se depara com professores que, graças a Deus, muitos professores já têm dado o alerta para que, olha, mãe, teu filho, ele tem algo diferente. É preciso encaminhar para um psiquiatra. Procure um psiquiatra. E aí, quando chega para nós, psiquiatras, na área da criança e adolescente, a gente, diante da vivência, a gente não tem muito o que questionar. Então, esse professor, ele tem servido, sim, como uma triagem, né? E tem encaminhado, feito bons encaminhamentos para que essas crianças possam receber o mais breve possível o diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico precoce, ele vai ser extremamente vital para essa criança. Quanto mais precocemente a gente intervir na vida de uma criança com um autismo, a gente sabe que a gente poderá ter bons resultados lá na frente. E o professor, ele tem essa missão, ele tem esse feeling de como ele trabalha com vários perfis. Ele percebe logo de cara que aquela criança, com aquele comportamento, aquele jeito de falar ou não falar, né? Aquela forma de interagir ou não interagir com as outras crianças, liga um alerta e manda um feedback para nós, para que a gente possa dar o diagnóstico, né? Por incrível que pareça, fazer menção aos professores, aí é muito interessante, o perfil do professor das séries iniciais, normalmente são bem diferentes das séries, né, do ensino médio, então, é bem diferente. A gente percebe claramente, e aí é uma visão minha, né, que os professores do ensino das séries iniciais, eles podem até apresentar a sua ansiedade diante de toda a conjuntura, e principalmente agora, né, que estamos vivendo desse período de pandemia, e aí volta ou não volta, todo mundo tem tido realmente um aporte de profissionais da educação bastante preocupados, porque, e aí, vamos estar totalmente protegidos, as crianças normalmente são assintomáticas, mas elas fazem a transmissão, e aí, agora? Então, esses profissionais das séries iniciais, voltando ao que eu estou falando, eles têm um perfil diferente diante do que a gente sabe que a educação está sofrendo. Eu acho que eles têm um apego, têm um carinho. Não estou dizendo que os outros não tenham, de forma alguma, mas a gente sabe o perfil daquele professor das séries iniciais, é muito interessante assim, o carinho que eles devolvem às crianças, né? O cuidado, a forma como eles se dedicam à sua profissão. E aí, claro, acredito que essa boa relação com a criança ameniza muito o sofrimento. Ameniza muito o sofrimento. E que, normalmente, quando vem para mim, claro que chega. Claro que chega aquele professor das séries iniciais com depressão, com ansiedade, mas o maior número são das séries, normalmente, do ensino fundamental, já começa já o estresse, né? As crianças vão crescendo e, quando chega na adolescência, também as coisas vão se complicando. Mas, normalmente, esse perfil, que assim, há uma gradação, há um aumento do maior número de profissionais que procuram o serviço de psiquiatria, de acordo com as séries, assim que vão avançando, né? Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, que fique bem claro, e eu quero que a frase da noite, meu lema, quando eu sempre falo do autismo, é: as nossas crianças vão crescer. Eu falo isso porque nós não estamos preparados para, quando nossas crianças com autismo crescerem, a gente captar esse público. Por isso que os pacientes que são autistas, quando chegam no ensino médio, a gente tem percebido um maior sofrimento, principalmente aqueles autistas que são leves, eles um maior número de depressão, ansiedade a 1000 e ideação suicida, por incrível que pareça.
muitos autistas leves, eles têm ideação suicida porque eles não compreendem a dinâmica, né? E a estrutura do qual a gente vive, ele não está preparado para captar esse público. Então, assim, as nossas crianças autistas elas vão crescer e é preciso que nós venhamos a nos capacitar para que a gente também abrace esse público, né? Eu sei que é importante o diagnóstico inicial, eu sei que a gente tem que fazer as intervenções de forma plena, mas quando crescer, quando se tornar adolescente, o que é que nós estamos fazendo? Como é que essa escola vai exatamente captar, né, esse adolescente que teve o diagnóstico de autismo, né, mas por ser leve, ele tem uma cognição, né, muitos até acima da média, como a gente conhece, né, na dupla excepcionalidade, eles têm acima da média, mas no que concerne a questão social, a compreensão do outro, entra em conflitos, e nesse conflito, e aí? Vamos tratar, se quando criança ele tinha lá a equipe multidisciplinar, é interessante, a criança, ele tem equipe multidisciplinar, mas o adolescente tem equipe multidisciplinar? Essa pergunta é retórica, mas aí a gente deixa inclusive para que as pessoas comentem. A criança tem o pediatra, tem a equipe, na verdade, inclusive interdisciplinar, né? Porque eles trocam, eles conversam entre si, né? Sim. Agora, e depois que vai para o webiatra, que vai para o médico de adolescentes, o médico vinculado ao processo da puberdade, essa equipe continua? Como é que tem acontecido, professores e professoras que estão assistindo essa live? Mas fala para mim sobre essa questão do... Esse professor tem o afeto, essa professora tem o afeto. O afeto geralmente blinda e faz com que a ansiedade seja reduzida e que fatores que seriam ansiogênicos não se manifestem, pelo menos ditos, oralizados por esses professores. Mas pelo que você entende, enquanto psiquiatra, o processo inclusivo, ele tem sido favorável ao bem-estar dos professores e professoras? Ou você acha que a maneira como tem sido conduzida em nível de Brasil tem gerado um processo de adoecimento devido à alta demanda relacionada às diversas necessidades educacionais especializadas? Vamos lá. Isso é interessante porque você está falando, fazendo a pergunta e eu estou agora vendo no consultório a mãe que chega com a queixa do tipo: doutor, eu preciso que o senhor coloque aí no seu laudo a necessidade de um assistente técnico, um AT pedagógico, porque a professora não aguenta. A professora não suporta. Essa criança que ela tem hiperatividade, ela tem a oposição, ela tem o desafio, ela não tem a compreensão. Então, coloque. Então, a gente tem se deparado com isso. Então, a gente vai recorrer ao AT. Aí que vem um conflito, muitas vezes, dos pais, principalmente em escolas de subúrbio, né? Escolas em ambientes menos favorecidos, que as escolas particulares, eles não dão esse suporte. Então, eu tenho tido essa experiência que pais tiram das escolas particulares, porque as escolas particulares não vão colocar esse AT e levam para a escola pública. Porque na escola pública, a gente vai solicitar e vai vir. Só que muitas vezes os professores se deparam não com apenas um aluno. Às vezes são 3, 4 alunos. E aí? Eu vou ter 3, 4 ATs numa sala? Será que a rede está preparada para poder fomentar isso? E quando não fomenta, aí é que vem o conflito. Porque imagine um AT na sala de aula tendo que cuidar de 2, 3, né, pacientes, crianças com seus transtornos. Então, a gente vê essa figura que já foi colocada aí, né, do AT, de suma importância para poder amenizar e ajudar tanto o professor como a criança que está sendo atendida. Então, assim, quando não se tem
eu tenho um relato de professores que vão realmente ter sofrimento. Está colocando aqui, ó, são 3 Sim, alunos e 4 para um AT. 3 isso. para um AT. Imagine, veja o quanto isso pode sobrecarregar o profissional. Né? Isso. Porque a Ah, gente eu estou sabe vendo aqui, desculpa interromper, eu estou vendo aqui clientes suas, pacientes suas, a Maísa Lilian, acredito, Lilian Maísa diz assim, meu amado médico Adson Ribeiro. Né? Então, você está tendo a Cordeiro, sua clientela. Cordeiro. Cordeiro, exatamente. Ela colocou aqui Ribeiro, eu disse bem, então ele tem um outro sobrenome. Mas vamos lá, é isso aí, Cordeiro. Agora, a professora estava falando aí, são 3 estudantes para um AT, ou para, no caso, a gente tem o AADE, né? E o ADE. Agora, eu quero imaginar o senhor enquanto professor, se fosse te pedido uma solução hoje, uma solução a partir da perspectiva clínica e da perspectiva docente, para essa situação. Essa pergunta eu não coloquei em roteiro. E você sabe que sou eu. Isso, não é pegadinha. Mas depois a É gente o momento, né? é o momento do professor. Exato, exato. Improviso, né? E eu sei, e eu sei da sua competência. Se você não puder responder agora, a gente vai conversando e você vai processando a pergunta para dar essa resposta ao final, porque talvez as pessoas estejam interessadas nessa perspectiva de um médico que é professor de biologia, que sabe o que é estar em sala de aula e, por muitas vezes, por uma questão de um paradigma, e submetido a algumas condições de adoecimento. Certo? Outra questão. Quando a gente tem a figura de professores e professoras que são pais de estudantes com TEA. Na universidade, a gente ouviu falar bastante sobre uma família que tem uma pessoa com deficiência ou TEA, é uma família adoecida. Eu ficava muito irritado quando eu via isso. Porque eu conheço famílias que se ressignificaram, famílias que começaram a ver Deus dentro de casa, ver o sagrado dentro de casa, depois que tiveram, quando aconteceu o nascimento de uma criança com autismo, ou de uma criança com síndrome congênita de Zika vírus. Então, o Down também, né? Então, essa maneira de se pensar que se tem filhos autistas, tem um ambiente adoecido. Eu quero saber, o senhor concorda com isso? Ô, Alexandre, o que eu quero dizer é o seguinte, que não é fácil. Não é fácil a gente saber porque existem situações quando se tem condições de fomentar para aquela criança tudo que é necessário para ela e você começa a ver resultados. Mas imagine uma realidade da qual diariamente eu tenho que dar o diagnóstico para essa família, que muitas vezes essa família ela nega. Eu gosto de dizer que os pais, eles conhecem seus filhos, eles percebem que seus filhos têm características que não são comuns às outras crianças e muitas vezes vão assim porque foi forçado aí. Então, assim, um diagnóstico que não é nada fácil e uma estrutura que não é nada fácil. Todo dia eu dou diagnóstico e digo, como você bem falou no início, que a gente tem que preconizar a questão terapêutica muito mais do que farmacológica, mas fazer terapia onde? Onde é que eu vou fornecer para uma criança uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, onde você chega a ter uma lista de espera de 1000 indivíduos. Então, essa criança, para se organizar dentro de casa, fica muito complicado. Então, a realidade desse perfil, eu acredito que não seja nada fácil. Que esteja no serviço, onde espera que nós, como médicos, ao prescrever a medicação, venha contê-lo, venha mudar o curso, né, da doença. E a gente sabe muito bem que no autismo não é assim. O autismo, nenhuma medicação que nós temos hoje é para curar o autismo, então somente para tratar das
comorbidades. Não existe medicamento para o tratamento direto do autismo, mas sim para as comorbidades. Então, assim... Ou seja, o autismo não é doença porque o autismo não tem cura. Ao mesmo tempo, o autismo ele está dentro do CID. Eu queria que o senhor deixasse mais nítido essa questão. Hoje em dia tem se falado muito de síndrome comportamental. Conjunto de características, por isso que é uma síndrome, porque você tem várias áreas sendo envolvidas, né? Assim como existe a síndrome de Down, o TEA ele se enquadraria nessa síndrome comportamental, e como comportamento é o que a gente vai evidenciar mais as características, sejam elas na interação e na comunicação social, que no DSM-5, né, que é o manual de estatística e diagnóstico de saúde mental, dos transtornos mentais, que agora se encontra na 5ª edição, eles colocaram no único tópico a questão dos prejuízos na interação e comunicação social. É como se você não interage se não tiver comunicação. Certo? Apesar que a gente, no dia a dia, a gente percebe que há uma certa... Você consegue se comunicar e não interagir e vice-versa. Bem, mas hoje é uma coisa só. A gente fala que são 2 tópicos. Essa questão da interação e comunicação social e dos interesses restritos, que levam muitas vezes aos comportamentos repetitivos. Sim. A questão do hiperfoco, não é isso? Alguém está falando aqui sobre desligar o ventilador. Eu quero saber se existe algum ventilador. O som está bom? O som está bom para todo mundo aí? Por favor, me dê uma devolutiva. A mesma pessoa que falou sobre o som, diga aí se está bom ou se tem alguma questão de ventilador, alguma coisa assim. Eu estou sem ventilador. Aqui não, fechou. Espera aí, o Activism está dizendo, Dr. Watson, parabéns. Tem várias pessoas também falando sobre a sua intervenção, mas retomando, está ótimo agora? Ok, a Micheline está dizendo que está ótimo o som. Tá bom, vamos lá. Então, mas qualquer coisa avisem a gente, tá? Gratidão. Querida Nádia, orientanda maravilhosa, lá da superdotação. Vamos lá, segue passeio. Então, só que a gente percebe que vai haver também as alterações sensoriais, né? Ocorrem as alterações sensoriais, seja na seletividade alimentar, na hipersensibilidade tátil, né? Auditiva, é bastante comum a mãozinha no ouvido, né? Quando o som irrita, e às vezes o som em particular. Então, por incrível que pareça, essa questão das alterações sensoriais não estão inclusas lá no DSM. Sim, mas na nossa prática a gente tem percebido que ocorre essas alterações sensoriais. Acho que em algum momento vão incluir essas alterações sensoriais como também fazendo parte do repertório diagnóstico, porque isso já é do dia a dia. Uma das perguntas que eu mais faço para os pais é: come de tudo? É uma criança que come de tudo? Não, doutor. Olha, só gosta de papa. Não bota feijão, não só gosta de papa. Não, doutor, não come arroz, não come... É bem característico. Gosta de abraço, gosta do afago? Não gosta. Não gosta do abraço, não gosta do beijo, não gosta do contato. O som do liquidificador, ele... é horrível, né? Anda de ponta de pé porque pisar, eles têm a sensibilidade alterada, e que pisar faz com que ele ande de ponta de pé. Então, as características sensoriais, eu creio que um belo dia vão estar lá incluso do DSM-5 como parte do diagnóstico. Tá me entendendo? Fala em características sensoriais. Deixe-me ver se tem algum a ver com a hipersensibilidade do meu fone de ouvido. Eu vou tirar o fone de ouvido e aí... Por gentileza. Oi? O som parece que ficou meio abafado, né? O som ficou um pouco meio abafado, né? Ficou um tanto abafado. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa-me fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou e volto. Doutor, enquanto eu vou, fala aí
sobre o que você estava abordando sobre a questão do DSM-5, porque antes a gente tinha o DSM-4 e ele trabalhava com a tríade, não é? Eram três eixos. Era. Aí depois houve a fusão, né? Certo, Continua tá bom. falando aí, eu vou. Vai. Então, como ele bem frisou, no DSM-4 havia três características, né? Eles dividiam a interação social e a comunicação social, e o terceiro tópico, esses interesses e movimentos repetitivos. Rapaz, isso foi muito rápido, viu? O seu retorno foi muito rápido. Então, no DSM-4 era mesmo assim, havia três tópicos. Mas hoje em dia, no DSM-5, não. Só são dois tópicos para dar o diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, pessoal. Eu sou um médico que quem me conhece, os lugares onde normalmente eu trabalho, eu sou caracterizado realmente por dar o diagnóstico, né, de forma veemente e precocemente. É inadmissível eu, como profissional de saúde, médico, atuando na área de psiquiatria, ver umas características clássicas, típicas de autismo e não dar um diagnóstico. Não dar um laudo para essa criança. De repente, hoje me deparo com uma criança de 10 anos, eu estou falando de 10 anos, com flaps, o balançar da mão, botando a mão no ouvido, sem falar, não verbal. Interesse no celular, e não ter o diagnóstico, não ter o laudo. Isso é inadmissível. Veja, 10 anos, eu estou falando 10 anos, o quanto essa criança, ao longo do tempo, perdeu a oportunidade já de falar. Porque a gente sabe que as intervenções na área da fonologia podem sim fazer com que crianças não verbais possam se tornar verbais. E a gente sabe que uma vez verbalizando, já começa a ter autonomia, dizendo eu quero água. Sim. Pedir uma água já se torna algo grandioso para essa criança. Sem dúvida. Dizer que é ir ao banheiro também? Sim, coisa simples. E que 10 anos foram, ao longo de 10 anos, foram tolhidos para essa criança. Então, assim, deu uma parada aí, né? Mas o diagnóstico é clínico, pessoal. O diagnóstico para autismo é clínico. Agora, claro, óbvio, se a gente tem a possibilidade de dar diagnóstico de comorbidades, ou está numa dúvida, tenta fazer um exame aqui, acolá, mas pedir, por exemplo, um eletroencefalograma para dar diagnóstico de autismo, isso não existe. Mas não sou eu que estou falando. É a OMS que fala, o DSM fala, né? A Associação de Psiquiatria fala, não sou eu. Porque o diagnóstico de autismo é clínico. O diagnóstico é clínico. É olhar, avaliar as características e dar o diagnóstico. Tomografia, ressonância magnética para diagnóstico de autismo. Não que eu não peça, eu posso pedir se eu constatar que existe a possibilidade de uma comorbidade, de ter uma outra. A gente sabe que o autismo, uma frase minha, o autismo normalmente não vem só. De 70% a 80% dos casos nós temos deficiência intelectual, 40% tem o TDAH. Temos pacientes que têm epilepsia, pacientes que nós temos o TOD, temos inúmeras síndromes que aí sim, veja, se já é difícil um psiquiatra ou um neurologista, que a gente sabe que nessa fase inicial a gente trabalha em conjunto, um neuropediatra com um psiquiatra, imagine geneticista. Não, imagine um geneticista. Eu não preciso de um geneticista para dar o diagnóstico de autismo, mas eu preciso de um geneticista para, uma vez dado o diagnóstico de autismo, eu poder investigar outras características, como um dos diagnósticos bastante comum nos meninos, né, seria a síndrome do X frágil. Sim. Onde você vai ter o autismo e você vai ter
aquela Inclusive, ela característica. reverbera na face, né? Na Isso fisionomia, aí na você face, a percebe. orelha tá aí dentro. Então, você olha, até uma suspeita. Para que vai servir, no caso? Para fazer o aconselhamento genético familiar. Para dizer, olha, pessoal, vocês tiveram um filho autista, também com a síndrome de X frágil, a possibilidade de você ter um outro filho aumenta. Aí sim a gente faz esse tipo. Mas diagnóstico de autismo, não. Maravilha. Diagnóstico de Olha, essa autismo, fala, porque inclusive alguns pais entendem que é um preciosismo, né? Ah, vamos. Poxa, por que pediram? Já sabe que ele está dentro do espectro, por que pedir outros exames, né? Para que achar mais coisas se já sabe que ele tem TEA? Então, existe um processo da elaboração. Boa noite, querida Angela Maria. Boa noite. O SNAR, inclusive, falou que atende crianças com 10, 11, 12 anos sem diagnóstico ainda, né? Então, é um retrato de um país que ainda está pensando em ser inclusivo, que ainda está pensando em se colocar enquanto inclusivo. E aí vem essa reflexão que o senhor traz com relação à instrumentalização desse olhar para o autismo, a partir dos vários meandros vinculados ao que o senhor chama de comorbidade, eu prefiro chamar de coexistência, né? E a gente tem vários debates em nível da assessoria, porque o senhor traz a visão clínica e eu trago um outro tipo de visão. Então, a gente pensa nos potenciais, né? Mas o senhor usa o termo, logicamente, técnico, que é esse da chamada comorbidade. E aí, eu quero entrar nesse aspecto do TEA e da puberdade. Eu tenho um livro aqui maravilhoso, que é esse aqui, eu quero sugerir, inclusive, tá? Não enquanto propaganda, mas enquanto sugestão bibliográfica, que é da Frances Janssen e da Nutt, que é O Cérebro Adolescente. É impressionante a neurodinâmica cerebral que acontece nesse período. Nesse período, inclusive bioquímico, com as questões hormonais. E também a gente que trabalha com antropologia fica mais impressionado porque em algumas culturas não existe a palavra adolescência. Não existe a palavra juventude. Não, você tem os rituais iniciáticos e você passa direto de um curumim para um índio grande, ou de um iniciático ao mestre. Mas você não trabalha com esse processo dessa transição que é a adolescência. E aí eu quero perguntar pelo bem-estar dos professores e professoras do Recife. Quais aspectos são mais interessantes a serem pontuados? Inclusive, o João Dutra está perguntando, doutor Adson, existe uma medicação para a TEA? Uma medicação específica para a TEA? E aí eu vou querer colocar, quais aspectos o senhor pode pontuar? Se possível, trabalhar de acordo com o que a gente gosta, de tríade, né? Eu trabalho nas artes com uma triangulação, nas altas habilidades com triangulação. Então, 3 aspectos que o senhor acha interessante pontuar com relação a esse período específico que nós chamamos de adolescência. Isso tanto para professores e professoras que são pais de estudantes com TEA, quanto para professores que têm estudantes TEA nos anos finais e anos na parte do ensino médio, ou mesmo em EJA, né, turmas de EJA, ou mesmo para aqueles que estão assistindo, que são adolescentes e foram diagnosticados com TEA. Quais são os 3 aspectos que o senhor acha mais interessante pontuar nessa fase da vida? Vamos lá. Então, como eu falei, quando eu penso no TEA na adolescência, eu vou ter ele que era moderado e grave, que as mudanças elas vão estar mais em cima de uma estabilidade, né, comportamental mesmo, mas sem muitas mudanças diante desse contexto que você está falando, de mudanças, de transições. A gente sabe, claro, que à medida que chega na adolescência, tem a questão hormonal, né, tanto tanto dos meninos como das meninas, e aí, quando eu tenho um autista que ele é moderado e grave, pode se acentuar mais a agressividade, a irritabilidade,
né? Imagine você ter um autista com seus 1,70 m na adolescência, forte, né? Muitas vezes sobrepeso, isso muitas vezes associado com o uso já crônico, anos de medicamentos, a gente sabe muito bem disso. Claro que aí a gente vai trabalhar em cima de contê-lo. Contê-lo do ponto de vista de adequação do seu meio. Isso é uma coisa. A outra é o autista leve. Uhum. As nossas crianças vão crescer. Eu estou falando isso porque no autista que é leve, quando ele cresce, quando ele chega na adolescência, vem os questionamentos, assim como ocorre com os outros adolescentes. Só que o adolescente que não tem o autismo, ele consegue ressignificar, reconstruir sua forma de pensar. Mas o autista leve, não. Ele entra naquele ciclo repetitivo de que é aquilo. Acho que o senhor falou, no caso do autista severo, é isso? Ele Não. entra num ciclo. O leve, na forma de Sim. pensar, Certo. na cognição. Porque ele não vai racionalizar, ele racionaliza. E ele tenta entender o porquê. Ele tenta entender, por mais que você explique o porquê, ele só vai. Eu tenho um paciente que ele dizia: por que eu não namoro? Eu quero namorar. Uhum. E aí vem: por que não namora? Muitas vezes porque a forma dele lidar comportamentalmente com o outro, sem. A gente sabe muito bem que você entrar num relacionamento, existe todo um jogo de sedução. Sim. Começa pela linguagem. É muito simbólico. O jogo de sedução é muito simbólico. E a gente sabe que o autista... Ele traz uma visão muito concreta. É isso aí. Então, assim, você ter um autista nesse mundo simbólico é complicado. É o modo de falar. O outro, muitas vezes, eles são tão concretos que não consegue ver essa nuance da relação. E como ele não consegue estar nessa nuance, sofrem. Sofrem mesmo. Eles entram em sofrimento. Porque eles não entendem o porquê daquela forma. Eu tenho uma colocação para fazer. Dentro do núcleo de atividades de altas habilidades de superdotação, eu atendi um estudante com o TEA leve, seria hoje, quer dizer, antigamente seria chamado de síndrome de Asperger. É o Asperger, como as pessoas, o Asperger, como é chamado, ou Aspies, né? O Aspies, os pais podem dizer. Existe uma série de nomenclaturas. Quanto mais se estuda, mais nomenclaturas vão surgir, mais nomenclaturas vão ter adesão. E ele chegou para mim e falou assim: Alexandrino, eu quero namorar. Eu já estou chegando aos 18 anos e quero me relacionar com a garota. O que eu faço? Eu disse: bem, existe uma série de possibilidades. Agora, existe a questão das redes sociais. Porque aí você vai fazer uma triagem a partir de um checklist de comportamento. E aí ele falou: mas dentro do meu checklist, a primeira coisa é a seguinte: ela não pode ser autista. Ou seja, ele, com TEA, ele disse que poderia, ele disse: não me preocupa se ela for negra, indígena, cigana, alta, baixa, eu não quero que ela seja autista. Existe um livro Cérebro Autista. Existem estudos sobre o comportamento do autismo. Mas, de acordo com a sua experiência, por que esse posicionamento e se esse posicionamento é recorrente em adolescentes com TEA? A necessidade de que o outro, ou seja, que a outra pessoa, né, o outro eu falo enquanto sujeito, não tenha as mesmas condições que ele. Mais uma vez, salientando que nós estamos falando do autista leve, viu, pessoal? Do autista leve que tem essa cognição suficiente para poder entrar no conflito, né? Lógico. Cognitivo. Porque a gente sabe que no autista moderado, severo, a gente não vai ter, ok? Eles vão não aceitar porque eles já percebem que a vida do próprio autista não é fácil.
Ele percebe que o outro, o olhar do outro para ele, eles têm a nuance, eles percebem. Então, ele sabe que não é uma vida fácil. É uma vida que vai requerer, vai despender muita energia, vai despender muitos sentimentos. E que você... Agora, veja que fato interessante, né? Porque é bastante comum a gente ter na síndrome de Down, casais Down. Sim. Né? Essa era a pergunta que eu iria fazer. Né? Porque mas você... é o que? É a cognição. Mas a diferença está na cognição, na racionalização dos eventos. Um autista leve, ele racionaliza. E ele percebe as dificuldades. Já na síndrome de Down, a gente normalmente não vai ter essa racionalização tão magnífica, podemos assim dizer. E eles são mais amáveis, que é uma das características do Down, né? Eles são mais amáveis, eles são a amabilidade fazendo parte da própria síndrome, né? Isso não quer dizer que não tenhamos casais autistas, né? E que, assim, deve ter seus conflitos, né? Mas deve se entender também. Eu acho que na vida... Agora, o mais comum é realmente você ter um autista e um não autista, porque o não autista vai compreender melhor. O autista, talvez, ele entre na sua roda de conflitos psíquicos e cognitivos, mas o outro, que não seja autista, ele vai ter o traquejo, né? Ter o traquejo. E por incrível que pareça, eu tenho percebido mais, sabe o que é, Alexandrino? Mulheres autistas com homens não autistas. Porque o contrário é mais difícil de você encontrar. É como se... É uma visão assim, pessoal, nada de machismo, mas é como se o homem ele aceitasse mais essa condição do que a mulher aceitar essa condição. Então, na minha prática, eu tenho muito mais. Se eu tiver um casal, e aí tenho dado diagnóstico, né? Tem uma paciente que deu diagnóstico com 41 anos, 32 anos, estou falando diagnóstico. Sim. Durante todo esse processo, sem saber o que tinha, o que era, e, olhando o tempo, né? E recebendo um diagnóstico agora. Normalmente, enquanto os homens não. Os homens, eles têm ficado mais solitários. Os autistas homens têm ficado mais solitários, diferentes do autismo feminino. Apesar que o autismo, na estatística, né? O autismo feminino ele é mais severo do que o autismo masculino. Podemos assim Apesar dizer. que a frequência, a baixa, incidência é maior. É 4 para 1. Né? São 4 meninos para uma menina, por exemplo. Por isso que a história do azul. Então, o que eu percebo na adolescência serão os conflitos da adolescência mesmo. Então, como eu falei do início, o que é que eu vou ter? Adolescentes depressivos, autistas depressivos, certo? Eu vou ter autistas ansiosos, ok? E autistas que poderão desenvolver... Hoje eu tive uma experiência interessante e eu tenho... Já não é o primeiro caso, já é o terceiro caso de autistas que desenvolvem esquizofrenia durante a adolescência. O senhor falou também sobre a ideação suicida, né? Essa tendência à ideação suicida. Né? Querem se matar. Tinha um que estava certo que ia se matar no dia dos namorados, porque não tinha uma namorada. Aí eu sempre falo, porque é engraçado que ele falava que que ele gostaria de ter uma namorada e que no dia, né, dos namorados iria se suicidar. Foi interessante que logo após entrou uma paciente minha também, adolescente, jovem, que também queria um namorado. A gente não ia fazer o encontro, né? Deu match. Mas graças a Deus ele não cometeu suicídio, a gente conseguiu junto com a mãe, fazer medicamento, a terapia, intensificar a terapia. A psicóloga foi de fundamental importância, porque a gente fez essa questão interdisciplinar, ela ligou para mim, a gente trocou ideias, a gente realmente, porque como eu falei, nós psiquiatras, e aí eu vou pegar o que o meu amigo João aí falou, se existem medicamentos, né? Como eu falei, o medicamento para o autismo, não existe medicamento para o autismo. Você vai ter medicamentos para as comorbidades.
das quais nós temos só apenas dois medicamentos liberados pelo FDA, que é o órgão americano, da qual nós aqui do Brasil temos como modelo, né? A primeira é a risperidona, bastante comum entre o público aí, o risperidon, né, na forma líquida, e o aripiprazol, que o mais conhecido aí, que o pessoal sempre tem menção, é o Aristab, né? Então, o risperidon, que é a risperidona, e o Aristab, que é o aripiprazol, são as duas medicações que nós temos principais para conter as comorbidades, né, das nossas crianças e adolescentes. Claro que hoje em dia a gente faz muita coisa off-label, fora dos protocolos da marca, oficiais. dos protocolos, sim. E que a gente sabe que isso leva posteriormente a fazer parte do protocolo, né? Então a gente tem feito, por exemplo, fluoxetina, que é o Daforin, né? A gente normalmente usa um Depaquene, que é um estabilizador do humor, né? Carbamazepina, tem todo um conjunto de medicamentos, mas esses dois são os principais. A risperidona e o Aristab, o aripiprazol. Né? Eu vou fazer... Olha, essa live está muito rica e as pessoas estão fazendo colocações. Olha, tem um tratado aqui nos comentários, feitos por várias pessoas, e aí as reflexões também. E aí eu pergunto, Silvia, eu fecho agora ou eu boto para outro bloco? Certo? Porque às 8 horas a gente está encerrando, só temos mais 8 minutos. Eu peço já a nossa querida equipe de coordenação que deu uma informação aqui pelo WhatsApp, se a gente continua num segundo bloco ou se a gente faz o encerramento agora. De todo modo, a gente vai deixar os contatos, o Snap pediu o seu contato, doutor Adson, e a gente vai estar dialogando em outros espaços também e, se possível, voltar para o programa Bem-Estar do Professor e da Professora para falar sobre esse assunto, que é condição sine qua non para uma sociedade que cada vez mais tem incidência desta condição, desse transtorno, como queiram chamar, e que precisa ser acolhido, que precisa ser manejado. Síndrome comportamental. Eu acho síndrome comportamental. Vamos inserir, porque é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, conjunto de características vinculados à questão comportamental. Fechou. Então, síndrome comportamental. Aí, é sobre essa questão. Eu estava assistindo um documentário na Netflix chamado A Indústria da Cura. E ele fala sobre, inclusive, casos de pessoas que estão usando das terapias integrativas como complementares à questão do TEA. E tem o caso, inclusive, de uma pré-adolescente que ela está. E aí, eles usam aromoterapia. E aí, existe uma dicotomia entre o que é placebo, a cannabis. Sim, exatamente. Né? Eu quero saber, enquanto seus pares, nós temos autistas, pessoas com TEA, né, com a questão dessa síndrome comportamental, e para mim, essa quarta estrutura da personalidade nos assistindo, qual é a percepção sua e dos seus pares com relação às práticas complementares? Veja só, a minha, ela é de integração. Eu sigo uma linha como médico que eu digo para o paciente, medicamento que está fazendo mal, não toma. Medicamento que está fazendo mal, não toma. Agora, existem as práticas alternativas, integrativas, como você falou, né? Porque na da medicina fala de medicina alternativa, ou prática alternativa. Na verdade, é integrativa. O SUS já incorporou enquanto prática integrativa, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ir realmente, e até mesmo porque essas práticas integrativas que anteriormente a gente pensava que não se fazia, não era científico, uma boa parte dessas práticas, elas têm embasamento científico. As coisas não estão sendo jogadas ao vento. Então, assim, aquilo que tem fundamentação teóricas e científica, eu, particularmente, não só eu, como meus colegas, a psiquiatria, eu vou falar agora para os meus colegas psiquiatras, é uma das áreas da medicina que eu, pelo menos, contato que eu tive com meus colegas, são pessoas acessíveis, que têm uma acessibilidade. Eu sempre falo que eu fiz psiquiatria porque eu não queria ficar só no cientificismo. Por isso que a minha prática, eu gosto de música, quem me seguir aí nas redes vai ver música, poesia,
Tá me entendendo? Tudo que possa, de forma holística, trazer um bem-estar para o indivíduo. Eu acho que Olha, a nossa coordenadora e uma das idealizadoras do programa, a Heloísa Lins, ela está exatamente, práticas complementares. Exatamente. Complementar, sim. Eu acho que é imprescindível. Olha, a Rivan está dizendo aqui, a Rivane, eu utilizo a terapia holística para agregar e melhorar as emoções. Quanto a os adultos e idosos no mercado de trabalho, essa é a minha última pergunta, protocolar, assim, é o que estava dentro do meu roteiro. Primeiramente, eles foram estigmatizados. Eu só quero dizer a você que o autista adulto, quando ele chega na fase adulta, ele vem recebendo o estigma todinho que ele veio da sua história. Acabei de, agora há pouco, também diagnosticar um senhor de 62 anos. A irmã chorou, porque ao longo da vida ele era tratado como um doente, um fraco, o pai militar. Então não admitia que o filho tivesse determinado comportamento. Apanhou e muito por falta de diagnóstico. Então, assim, esse autista, quando chega na fase adulta, se ele não... Claro que agora nós estamos recebendo esse autista adulto por causa do diagnóstico atual. Mas quantos autistas adultos eles sofreram ao longo da história? Porque eu sei hoje que é autista. Hoje, porque no nosso diagnóstico ficou mais refinado. Né? Então, hoje que nós estamos dando diagnóstico para os adultos, que antes eram dados como débeis. Né? Pessoas com a deficiência intelectual, né? Retardados, né? Retardados, e que na verdade não eram autistas. Né? Então, hoje que nós estamos dando esse diagnóstico, bem, aqueles que sofreram ao longo dos anos, eu como profissional de saúde, eu só tenho que pedir desculpas. Perdão por não ter chegado a tempo. É isso aí. Assim, eu agradeço pela sua hombridade, no caso, hombridade no sentido de homem, mas se fosse uma mulher, seria mulheridade, certo? Por fazer essa retratação enquanto profissional. E, assim, eu quero finalizar, já que a gente provavelmente vai ter que fechar no tempo protocolar, eu quero finalizar com a reflexão de Hannah Arendt, que ela fala sobre... Ela sempre salienta a importância dos exercícios de reflexão, mas lembra, por outro lado, que a reflexão não pode ser ensinada. As opiniões sempre divergem nas situações novas. Portanto, não podemos fazer julgamentos éticos, assim sem mais nem menos. Precisamos, então, ficar centrados em nós mesmos para adquirirmos o treino no julgamento. Por isso é necessário não apenas trabalhar o espírito, isso é, exercitar a filosofia, mas também, como diria Roderlink, exercitar o ritmo, a poesia, a fantasia, algo que sintetize todas as habilidades espirituais. Espirituais no sentido do mais elevado do ser humano. E eu espero que essa live, como a nossa querida Flor de Ló está falando aqui, nós temos uma dívida social. A nossa querida especialista Silvana Paiva está aí aplaudindo, e aplausos para vocês que trabalham tanto com o autismo severo, quanto moderado, quanto leve, com toda a capacidade, com toda a dedicação, muitas vezes trazendo recursos pessoais. Agradeço profundamente ao senhor, Dr. Adson, pela sua competência, pela sua dignidade, pela sua acolhida com todos e todas que precisam. A gente está vendo muitos elogios e eu tenho certeza que em outro momento nós retomaremos com o senhor para falar muito mais. Que as perguntas que sejam colocadas nessa live possam ser lidas pelo senhor a posteriori ou anotadas por sua secretária, porque as pessoas vão estar entrando em contato com o senhor. Eu quero agradecer profundamente a toda a equipe. Também. Por favor, faça suas considerações finais. Está terminando. Agradeço a todos essa oportunidade, viu, Alexandrino? Essa parceria nossa, que nós estamos aí, né, tentando amenizar o sofrimento. Né? Acho que a gente está fazendo essa missão nossa, amenizar o sofrimento. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá certo? Olha lá. E agradecer a todos aí presentes. Tem gente falando que você é um grande poeta, e eu também lhe conheço enquanto poeta, então sigam o Dr. Adson nas redes sociais
Gratidão, João Dutra, Jaqueline Antonino. Gratidão, Lilian Maísa. Gratidão, Isnar Lucas. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus. A gente vai estar lá na minha rede social,